Olá pessoal, meu nome é Lara. Nesse vídeo a gente vai discutir o problema do massa-mola. Só que não vai ser simplesmente o problema do massa-mola, vai ser o problema do massa-mola com resistência do ar. Então, primeiramente, o que é o problema do massa-mola, né? Nesse problema, eu já deixei pronta aqui a imagem, a gente tem uma massinha de massa M, presa a uma molinha. Nesse problema, a gente está considerando apenas a resistência do ar. A gente não está considerando atrito como se essa massinha tivesse atrito com o chão aqui. Nesse problema, a gente desconsidera esse atrito, tá? Bom, continuando, a gente vai falar do problema em que a gente tem essa massinha aqui ligada a essa mola. E o que vai acontecer? Bom, basicamente, a gente vai puxar a massinha e tentar deslocar ela para cá. E a mola vai tentar restituir essa posição inicial. Para facilitar a visualização para vocês, eu vou mostrar aqui um GIF bem rápido, só para vocês visualizarem. Por exemplo, aqui. Ela vai fazer exatamente esse movimento. E a gente chama esse movimento de movimento oscilatório, ou seja, ela está oscilando entre um ponto e outro. Na verdade, ela está oscilando em torno desse ponto aqui, ó. Do ponto central, que é esse zerinho marcado. Aí a gente chama esse movimento de oscilador harmônico simples, porque a gente está tendo uma oscilação que é harmônica e é simples. Então, vamos lá. Dando continuidade a isso, a gente diz que a mola tem uma constante elástica, e essa constante elástica a gente chama de K. Isso veio da lei de Hooke, mas não se engane, não é o Hooke da Marvel, é a lei de Hooke, onde a força elástica é igual a menos Kx. Vejam, esse menos é porque essa força é uma força de restituição. Como vocês viram aqui no GIF, a setinha, esse vetorzinho aqui, ele faz um movimento contrário, quer dizer, ele aponta no sentido contrário ao movimento. Assim, restituindo a posição original da massinha. Bom, continuando, como eu falei, nesse problema a gente vai ter resistência do ar. Então, em problemas anteriores, que foi discutido aqui, a gente teve que a resistência do ar era igual a menos beta vezes a velocidade, ou seja, essa resistência do ar está diretamente ligada à velocidade. E esse beta, como eu disse, já foi comentado aqui, ele é um valor maior do que zero. E esse sinal negativo nada mais do que, assim, a resistência do ar é um movimento, não, na verdade não é um movimento, mas é uma força contrária ao movimento. Então, quando esse bloquinho se movimenta para cá, essa resistência do ar vai agir no sentido contrário, porque ela está resistindo a esse movimento. Bom, continuando, então a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a força resultante. Quem é a força resultante? Bom, geralmente e comumente, a gente tem que força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. E a gente vai dizer que essa força resultante vai ser igual ao quê? A força elástica, que eu já vou colocar aqui o valor, que é menos Kx, menos a resistência do ar, que vai estar envolvida no nosso problema. Então, a gente tem o seguinte, que massa vezes aceleração vai ser igual a menos Kx menos beta vezes a velocidade. Beleza, agora quem é a aceleração? Isso a gente pode colocar de uma forma diferencial. Na verdade, para resolver esse problema, a gente tem que colocar a aceleração de modo diferencial. Então, vai ficar o seguinte, a gente sabe que a aceleração é a derivada segunda da posição. Então, vai ficar
da posição com relação ao tempo, só para deixar claro. Kx. E a gente sabe também que a velocidade pode ser escrita como a derivada primeira da posição em relação ao tempo. Beleza. E agora? Bom, agora a gente vai só rearranjar isso daqui para ficar de um jeito mais assim, visualmente de fácil dedução. A gente vai colocar tudo para um lado só. Mais beta dx dt mais kx. Então, tudo isso igual a zero. Beleza, e agora? Bom, para esse tipo específico de problema, a gente pode fazer o seguinte. A gente tem que... Vou colocar aqui em cima, tá? Que o x, ele vai ser uma função. A gente vai dizer que ele é uma constante vezes uma exponencial. Beleza. Só que nesse problema a gente tem uma derivada segunda e uma derivada primeira. Então, a gente vai ter que resolver essa função aqui e colocar e substituir no problema. Então, eu vou resolver esse problema, eu vou resolver essas derivadas aqui. Então, a derivada primeira disso é o seguinte. Como a derivada é a derivada de um exponencial, a gente sabe que a derivada da exponencial é quem? Bom, acertou quem disse ela mesma. Então, se eu sei que a derivada da exponencial é ela mesma, eu só preciso fazer a derivação dessa parte. Então é o seguinte, o a vai cair e vai ficar a. E agora? Agora a gente faz a segunda derivada. Derivando pela segunda vez, a gente vai fazer o mesmo esquema. Só que como pela primeira vez a gente já adquiriu esse a aqui, quando o a cair de novo, a vezes a ao quadrado. Perfeito. Então temos a derivada primeira e a derivada segunda. Beleza, o que a gente faz agora? A gente só substitui isso. Beleza, substituindo isso daqui, a gente tem que m, derivada segunda, é at, mais quem? Mais beta, a derivada primeira, que vai ser a c, é at, mais kx. Quem é x? X, a gente falou que x é uma constante vezes é at. Então, aqui, ó, é at. Bom, e a gente pode simplificar tudo isso ao considerar que isso daqui é diferente de zero. Isso daqui, só para deixar marcado para vocês, é diferente de zero. Então, a gente pode simplificar. Só o C e o E, tá? Deixem o A quieto aí. Beleza. Continuando, a gente vai já simplificada e ficou... Olha como ficou bem mais bonito isso daqui. Bom, visualmente, eu acredito que vocês já saibam o que a gente vai fazer. Visualmente, a gente tem o quê? Uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau, a gente lembra de quem? Bhaskara, isso daí. Bhaskara. Então, vai ser o seguinte. A gente vai ter que o A vai ter dois valores, um valor linha e um valor duas linhas. E isso é igual a Bhaskara. E Bhaskara é menos B, quem é B? B, esse beta aqui, mais ou menos a raiz do delta. E o delta é quem? O delta é o B ao quadrado, que é o beta ao quadrado, menos 4, o A que é o M, e o C é o K. Tudo isso dividido por 2A. Quem é o A? É o M. Ficou meio confuso porque eu tô usando A aqui, né? Mas vocês sabem que o A, B, C que a gente usa aqui vai ser equivalente aí a M, beta e K. Só para vocês não se confundirem. Beleza.
Vê só. Disso daqui a gente vai tirar dois valores. E quando a gente for tirar dois valores, a gente vai colocar da seguinte forma. A gente vai colocar aqui, menos beta é igual a 2m, mais ou menos raiz. Esse beta aqui, como foi falado anteriormente, ele é muito pequeno. Então, se ele é muito pequeno, mas maior do que zero. Ele é um número positivo, tá? Pequeno, mas positivo. Então, isso daqui vai dar um número negativo, essa subtração. Para evitar que isso aconteça, a gente coloca o menos 1 na frente e inverte as coisas. K menos beta ao quadrado sobre 2m. O que é esse menos 1 aqui dentro da raiz? A gente aprende que, vou colocar aqui embaixo, vou repetir esse termo aqui. Bom, esse menos 1 aqui é o que a gente chama de número complexo. E esse número complexo é o i. Então, vai ficar aqui i sobre 2m raiz de 4mk menos beta ao quadrado. Beleza. Vejam, aqui eu tenho aqui para o mais e para o menos, então eu tenho dois valores. Então, eu vou dizer que x vai ser o seguinte. X, como eu vou ter que ter dois valores, uma soma para o mais e uma subtração para o menos, a gente tem que o x vai ser igual a c, que é a constante, só uma coisa, para não ficar tão bagunçado, a gente vai dividir isso daqui. Dividir não, a gente vai só dizer que R1, porque aí pra gente não precisar escrever tanta coisa e não ficar aquela coisa assim tão bagunçada, e vai ficar mais fácil visualmente para vocês entenderem. Bom, R1 aqui vai ser menos beta sobre 2m, e R2 vai ser igual a raiz de 4mk menos beta ao quadrado sobre 2m. Então, fazendo as substituições, eu vou ter que elevado a para o mais. Então, eu vou ter R1 mais R2 T. Agora, para o menos, eu tenho aqui R1 menos. Na verdade, aqui é IR2. Eu já acabei esquecendo desse númerozinho aqui complexo. Bom, R1 menos R2 T. Bom, como o R1 e o T aqui aparecem duas vezes, a gente pode fazer a seguinte transformação. Então, vai ficar aqui CE R1 T. E isso vai multiplicar mais. E eu vou colocar mais embaixo para não ficar tão colado. Deixa eu escrever melhor isso daqui. Vai ficar R1 T. Isso vai multiplicar o e R2 T mais o menos e R2 T. Ó, isso daqui tudo, a gente usa uma relação, que é a relação de Euler. E quando a gente usar essa relação, a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a 2 cosseno de
R2T. Aí, substituindo, a gente vai ter o seguinte, que x vai ser igual a C. Na verdade, como tem esse 2 aqui do cosseno, eu vou colocar esse 2 para frente. Então, vai ser 2C R1T cosseno de R2T. Quem é R1? Bom, R1 vai ser, só lembrando aqui, menos beta sobre 2m de T cosseno. Eu vou deixar R2 aqui, porque esse número aqui é enorme, a gente tá vendo. Bom, então, ao que me parece, a gente resolveu, pelo menos matematicamente, o problema. Tá, e aí? O que quer dizer isso que a gente acabou de fazer? Então, isso daqui é uma função harmônica, tá? Esse termo aqui da frente, a gente chama esse termo de amplitude. Função harmônica é uma função de oscilação, que oscila. Então, a gente chama isso daqui de amplitude. Isso daqui é amplitude das ondinhas. Então, essa amplitude aqui, vê que ela está relacionada com essa exponencial. E essa exponencial está aqui elevada a um termo negativo. Por conta do sinal, porque lembrem que beta é positivo. Então, se beta é positivo, mesmo sendo muito pequeno, isso daqui vai dar um valor positivo que vai ficar negativo com o sinal. Ou seja, então, a amplitude ela vai ter um decaimento exponencial. Então, graficamente, a gente tem que... Se a gente faz um gráfico só da amplitude, a gente tem... Então, se a gente tem, por exemplo, a amplitude aqui, com relação ao tempo, aí vejam só, se a gente eleva esse t aqui, na verdade, se a gente diz que t é zero, a gente diz aqui, ó, que aqui vai começar como é zero, zero é exponencial, exponencial é elevado a zero, dá 1, então fica aqui aproximadamente, na verdade fica 2c. Só que se a gente leva o t a infinito, essa exponencial, ela, com certeza, ela vai zerar em algum ponto, mas ela vai zerar. E o que isso quer dizer? Que a oscilação do sistema massa-mola, como mostrado aqui. Nesse vídeo ele vai ficar oscilando, oscilando, para lá, para lá. Esse gráfico aqui mostra que a amplitude de oscilação, ela vai parar. Ou seja, ela vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, até parar. É basicamente você olhar a molinha. Ela vai, volta, vai, volta, vai, volta, até que o que faz ela parar? A resistência do ar. Ela vai parar exponencialmente. Ela vai ter um decaimento exponencial. Tipo, não ela vai ter, na verdade, essa parada vai ser uma parada com um decaimento exponencial. Vai ser meio que esse gráfico aqui. Enfim, por hoje é só. E espero vocês nos próximos vídeos.